Alô, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no Canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e sempre lembro que as entrevistas na íntegra estão disponíveis no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast. Mais um entrevistado para hoje, eu converso com Rafael Lupi, ele que é o diretor-presidente da Lupi Agronegócios, né? Agropecuária, muito bem, um fenômeno na pecuária. Rafa, prazer ter você aqui, sei que você veio lá de Maringá aqui para São Paulo. E tá podendo falar com a gente aqui. Obrigado pela tua presença primeiro. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite do Thiago, primeiramente, e obrigado por você recepcionar nós tão bem aí. Estamos aí para esclarecer umas dúvidas, contar um pouquinho da nossa empresa. Quem não assiste tudo, né? Aqui atrás, no nosso escritório, antes de começar a entrevista, é só palhaçada. Tinha que fazer um podcast lá já, né, rapaz? Mas, primeiramente, uma lembrança do Agro 360, um boné oficial pra você usar. Muito obrigado. E que você leve aí essa marca. Só que essa caixa de ferramenta que você trouxe aqui... Uma lembrança pra você lá da fazenda. Pelo amor, fiquei até com vergonha do meu boné agora. Uma peroba vermelha nossa lá e uma faca aí pra você comer um churrasco. Peroba vermelha? É. Meu, a caixa já é maravilhosa. Tá dando pra ver aí? Tá legal, Latino? Como é que abre esse trem, meu Deus? É pra baixo. Isso. Olha aí. Lupi Agropecuária. Faca de churrasco maravilhosa. Vamos falar de carne aqui, não vamos falar de coisa boa. Obrigado. Obrigado, agradeço a todo o grupo aí. Parabéns. Presentaço. Vamos colocar aqui pra gente falar à vontade. Muito obrigado. Meu xará, Rafa Lupi. Agora vai Rafa, vai tudo. Como é que começa a sua história dentro da Lupi Agropecuária? A nossa história é... Eu sou filho de um pecuarista. Meu pai é pecuarista há 60 anos. Mas ele é um pecuarista daquela moda antiga. Sei. Então, ele abriu as portas pra mim. Eu, com 18 anos, quando acabei o ensino médio, falei, agora eu vou pra faculdade, farrear um pouco. Aí ele falou, não, nada disso aí. Agora é trabalhar. Agora é fazenda. Aí fui pra fazenda, meu pai sempre com vaca de cria. Nós temos algumas propriedades no Paraná. E comecei a tocar, gerir o negócio dele. E eu fui acompanhando o sistema mais antigo. Mais antigo dele, isso. E aos poucos eu fui vendo que a gente estava, além de perder dinheiro, a gente estava perdendo um pouco de campo na própria fazenda. Então daí veio a ideia do confinamento, que hoje é o negócio principal da minha empresa. Do meu pai ainda continua na cria. Mas a minha empresa hoje, o foco principal é o confinamento. A Lupi Agropecuária está dentro desse contexto familiar, então? É um segundo braço dentro do negócio, Exatamente. Na verdade, meu pai, há uns 7, 8 anos atrás, dispôs uma fazenda para mim. E dessa fazenda, ele deixou eu gerir o meu negócio. E o meu negócio, então, é a Lupi Agropecuária, que é o nosso confinamento. E meu pai ainda continua com as suas propriedades de vaca de cria, mesma coisa. Deu muito choque lá atrás na hora de unir? Muito choque. Você começou com quantos anos? Com 19 anos. 19 você foi botar pra fazenda. Isso. E aí chega lá, seu pai com aquele sistema mais antigo ali de criação. Tem conflito até hoje nesse sentido? Tem muito conflito. Na verdade, eu fui pra fazenda com 3, 4 anos, né? Eu vou desde criança, né? Eu ainda brinco com a minha mãe que eu nasci dela, mas fui gerido de uma vaca, vamos dizer assim. Eu tô em cima de vaca, de boi, de cavalo desde moleque, desde pequeno. Mas o conflito existe até hoje. Ele vê o confinamento assim quase como uma loucura. Tantos animais em um espaço tão curto, ele é muito do extensivo, e o confinamento sai do extensivo, vem muito pro intensivo, né? Você intensifica aquele prazo, o que se levava lá atrás 2 anos para engordar um boi, nós estamos falando de 6 meses. Então é um choque de realidade enorme. Mas eu respeito muito ele me respeita muito, até é um ídolo para mim, meu pai. Nós passamos por uma doença bem difícil dele agora aí, esses tempos atrás, um câncer no pulmão. Vencemos essa doença, graças a Deus. Graças a Deus. Até um motivo que eu vou pra Aparecida hoje, pagar uma promessa aí, se Deus quiser, por muitos anos ele do nosso lado. Que Deus abençoe. Amém. Mas você chegou lá com os 19 anos e tal, e seu pai trabalhava só, mais especificamente na cria. Não cria. Fazia recria e engorda. Não fazia o processo da recria e da engorda. A pasto você chegou a trabalhar quando você começou lá com ele ou não? Sim, nós trabalhamos no período de cria. Após 2 anos eu fiz a intensificação da recria, que foi a virada de chave na minha cabeça foi a da recria. Porque eu vi que um bezerro, então a vaca 9 meses para criar, 9 meses para desmamar, então estamos falando de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, e o período da recria eu consegui intensificar ele, que o meu pai levava 1 ano para depois engordar esse bezerro e vender para alguém acabar no confinamento, eu consegui trazer ele para 6 meses. Então, essa é uma parte que eu tenho um pouco de dúvida aqui, e peço licença para falar um pouquinho sobre a questão da recria. É um processo muito complicado a recria, né? Sim. Porque a cria, lógico, você vai ter que ter bons touros, boas matrizes. Exato. E ali existe uma certa receita pronta. Qualidade na fêmea, qualidade no macho, você vai ter um bom bezerro. Um bom acasalamento nasce um bom bezerro. Perfeito. Agora a recria, tem muita chance de errar na recria, né? Porque o grande lance da recria estaria no prazo, vamos chamar? Exato.
Na verdade, assim, hoje todo o gado nosso brasileiro, a nível de confinamento, a nível de gado britânico, que é o nosso caso, cruzamento industrial, é precocidade. Se você não tiver precocidade, o seu dinheiro está aliado à precocidade. E não só o dinheiro, a qualidade da carne hoje está aliado à precocidade. Se você não tiver precocidade, você não vai ter qualidade. Aquele boi velho nosso de antigamente, que a gente chama o boi de 4 anos a pasto, aquilo lá acabou. Aquilo dentro de... nas palestras que a gente ouve, falam em 10 anos, uma década, mas aquilo dentro de 5 anos no Brasil não existe mais. Vai existir o boi de qualidade e o boi sem qualidade. Não tem mais meio termo. E a recria é a mesma coisa. Esse boi de 4 anos já nem tem valor no mercado. Não, hoje ele cai na vala comum. É. Na vala comum que vai com preço de vaca, né? Preço de vaca. Depois nós vamos entrar nesse assunto sobre as cooperativas que vêm bonificando cada vez mais, incentivando esse boi precoce. Agora, a recria é várias coisas aliadas. Nós temos clima, a vegetação, o próprio capim, adequado para aquele animal, para aquela idade, o sal, complemento, orgânico, adubo, tudo isso faz parte de uma boa recria. Se você não tiver tudo aliado, não tem uma boa recria. E tem um momento exato dentro das estações do ano que você fala, agora é a hora de eu começar a trabalhar nessa recria? Sim. Porque ainda não existe a estação de monta natural, não é um negócio que todo mundo usa, né? Não é um negócio que todo mundo usa. Meu pai, por muitos anos, usou touro solto, 100% do tempo. 100% na vacada. Tem bezerro nascendo todo dia. Todo dia, exatamente. Parece que é interessante isso, mas não é, né? Mas não é. Por exemplo, numa região nossa que nós temos uma fazenda que ela é mais fria, uma região próxima de Ponta Grossa ali, então na época do frio não é interessante um bezerro tá na mãe, né? Tá mamando na mãe, porque ela já tá fraca por conta do capim não ter nutriente, e ainda, além disso, o bezerro tá ali sugando na teta. Então, com o tempo, eu vim tirando isso da cabeça dele. Hoje nós somos 100% período de monta. Meu pai também faz inseminação artificial, mas hoje é 100% período de monta. Nós passamos todo o inverno sem nenhum bezerro na vaca. Isso gerou resultado: maior sobrepeso na desmama, maior sobrepeso no nascimento, vaca com score corporal muito melhor, não tem vaca magra, vaca doente, economiza em remédio, funcionário e tudo mais. A então, fertilidade na estação da monta melhor. Com certeza, porque o capim, o nutriente do capim é que traz toda a fertilidade, né? Se o capim não tem nutriente algum na terra, a fertilidade da vaca vai lá embaixo, o score corporal também. Exatamente. Então tem esse cuidado todo que por vezes é passado despercebido. Qual seria hoje, na sua região, o momento exato da estação de monta até a desmame? Na estação de monta nossa que nós usamos lá na nossa região hoje, nós colocamos touros do dia 1º ao dia 10 de novembro, que a gente conciliava junto com a campanha da fitosa. No Paraná foi erradicado a campanha da fitosa, então a campanha da fitosa seria em maio e novembro. Então do dia 1 ao dia 10 de novembro a gente tenta colocar todos os touros em seus lotes de vaca. E após isso, mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro, a gente retira os touros das vacas. Certo. Aí as vacas vão criar sempre ali... Sempre vai estar a última desmama nossa aliada ao mês de abril. Comecinho de maio, abril é o último ciclo de desmama nosso. Para passar maio, junho, julho, agosto, sem nenhum bezerro. Aí a partir disso, de novo, setembro, outubro, novembro, começa tudo as vacas a criar de novo. Essa seria a melhor época. E esse controle pode ser um pouquinho oscilante nas datas em questão do clima local, etc. Com certeza. Você vai pro norte, já deve mudar totalmente. Totalmente. É igual eu tava falando com o Thiago lá fora, o Paraná hoje ele não tem bem específico períodos de chuva e seca, né? Nós somos sazonal. Chove um mês, falha outro, chove uma semana, falha outro. Tá tudo meio bagunçado. Tudo meio bagunçado. Mas no norte a gente tem mais assim, 6 meses de seca, 6 meses de chuva. O Paraná não tem isso. Então, com certeza, atrapalha muito, às vezes, a seca, às vezes atrapalha muito a chuva. Nós estamos tendo muita chuva lá agora, tá atrapalhando muito o confinamento, muita lama, muito barro. O GMD, que é o ganho médio diário dos animais, vai lá embaixo. Mas ela também é importante para o pasto, ela também é importante para a agricultura. Então, num macro, a chuva no nosso estado sempre é bem-vinda, mas ela deixou nós por um tempo. Aí teve um período de seca que isso foi um fator que vai ser um impacto lá na frente, até falei pro Thiago, na questão do boi, no Paraná. Agora, voltando nessa questão da recria, você tem aí essa questão de insumos e tudo mais, a primeira boa genética, acho que é sim, claro, tudo, com certeza. Vacas de fertilidade, essa seleção genética toda e bons touros em cima. Engorda a pasto. Você chegou a trabalhar, por que você foi pro confinamento, por que você não ficou no pasto? Isso, engorda a pasto. Trabalhei por 1 ano na engorda a pasto. Foi um período de muito aprendizado e de ver que a gente estava jogando fora muita coisa. O boi comia, o GMD dele não saía de 1,100 e um custo muito próximo do confinamento. Tudo que eu coloco lá dentro, muito próximo. Porque hoje, tudo que eu tenho no confinamento, eu planto ou eu compro, mas eu bato ela, eu faço a minha ração, eu faço a minha comida do meu gado. E quando você faz a sua coisa, é diferente de você comprar.
E já lá no pasto, como a gente trabalha com coxo terra e ração granulada ou ração farelada, o valor aquisitivo era muito alto na diária. Então todo boi hoje tem um custo por dia. Ele bebe água, ele come, todo boi tem um custo por dia. Seus funcionários, tudo isso é rateado. E lá fora, o ganho de peso dele estava sendo muito pequena expressão próximo do valor. Dentro de um confinamento, o custo é um pouco maior, mas a expressão de engorda é o dobro. É muito maior. Nós estamos falando hoje, aí, no caso do nosso confinamento de fêmeas, de 1.700 de GMD, ganho médio diário, e boi de 2,5 kg. Nós estava falando a pasto de 0,800 na fêmea e 1,1 kg máximo do boi. Então era muita coisa, era jogado fora. E dentro do confinamento você concentra. Na nossa cabeça, o custo para você fazer esses 2,5 kg de macho, por exemplo, o que você vai injetar na boca dele é muito alto. É para ser muito alto, mas daí com o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, são derivados, a gente trabalha com menos milho, mas com mais derivado de milho, com menos soja, mas mais derivado de soja, assim por diante. Na verdade não existe diária cara, na verdade existe o confinamento fora do local ideal. Você tem que ter um confinamento num local que tem algum produto que tenha demais, em abundância. Na minha região, por exemplo, tem abundância de mandioca. É uma região nossa. Abundância de mandioca, a gente usa a massa de mandioca. Você está numa região de abundância de cana, você vai usar mais o bagaço de cana. Você está numa região que é Paranavaí, próxima a nós de bagaço de laranja, você vai usar mais bagaço de laranja. Polpa de laranja Isso. Também. Então não existe um confinamento ou lucrativo, ou que dê prejuízo, ou rentável, não. Existe um confinamento que está num local certo ou errado. Então antes de você montar um confinamento, antes de a gente montar o confinamento da gente, foi pensado, foi olhado, analisado. Com isso, hoje o custo da nossa diária é um custo razoável. Perante a Prodap, que é o maior sistema do Brasil, em conjunto com a DSM, que faz parte lá da nossa empresa, nós temos a quinta diária mais barata do Brasil hoje. Olha. Quinta diária mais barata do Brasil. A primeira do Paraná. Então, essa diária nossa aí, para nós ganhar os 2,5 kg, 2,6 kg, nós estamos falando de um custo mais ou menos de R$13 por dia. 13? R$13. A mais barata hoje tá quanto? 10. Mas quando você fala esse valor de R$10 a R$13, é o custo pra você. Pra mim. Pra você produzir. Só tá falando de comida. De comida. Quando você vai levar pra um sistema Boitel da vida, você tem que... Aí eu tô falando um custo quanto? Acima dos 20? Dos 20. Hoje um Boitel, não posso dizer com certeza, mas hoje um Boitel aqui em São Paulo, na região do MT, vai estar girando de R$21, R$23. Mais ou menos isso. Aí tem custo operacional, vem em cima, funcionário, maquinário, tudo isso. Nesse sistema a gente não tem que pensar em mais nada, só pagar a diária. Só pagar a diária. Você tá falando só da comida, você fazendo só em da torno comida. de R$13. R$13. Hoje a nossa diária é fechado com manutenção de maquinários, funcionário, com tudo agregado, vai girar em torno de uns R$15,80. Mais ou menos isso. Agora, eu tava ouvindo em conversas de paralelas que hoje, matando boi aí, né, abatendo a 270 para baixo, o confinamento não fecha. Isso aí é como é que você fala para mim nesse sentido? Na verdade, assim, tava falando lá fora também, nós estava comentando isso, hoje nós estamos passando por um cenário da pecuária triste para o confinamento. Tanto é que nós estamos falando aí de 270 milhões de cabeça de gado no Brasil, somente 7,2 milhões de gado confinado. E vamos ter uma redução agora de 7,5%, perante ao Canal Rural mostrou aí, 7,5% dos confinamentos. Por quê? Por conta de rentabilidade. A rentabilidade nossa abaixou significativamente 23%. Então hoje os confinamentos que estão conseguindo empatar ou sobrar um pouquinho de dinheiro, tá fazendo milagre hoje no Brasil, porque é bem isso, boi abaixo de R$260 é muito difícil fechar a conta. Aí nós vamos entrar na parte dos cooperativismo. Que é essa parte que foi a grande alavancada da nossa empresa e que nós se tornamos hoje, nós somos o maior confinamento do Paraná na engorda de fêmeas, cruzamento industrial. Vamos fechar agora com 4.500 cabeças, abatendo 14 mil cabeças no ano. Então, e partimos para a cooperativa. Há 6 anos atrás, eu larguei mão do mercado comum, da vala comum, dos frigoríficos, e busquei parcerias com cooperativa. Então, a cooperativa, nós até falamos nos bastidores aqui agora, eu conheci o Paulo Emílio, esqueci o seu nome dele. Jesus. Paulo Emílio Jesus, ele fez uma palestra lá junto no evento do Maurício Lerro. Putz, eu achei fantástica. Fantástico, cooperativismo. A palestra dele sobre o cooperativismo da carne, que é um negócio que aqui para São Paulo eu não tinha conhecimento de
funcionar tão bem, mas ele me passou pra gente na palestra muitos números que mostrou realmente a funcionalidade do cooperativismo que está acontecendo no Paraná. Sim, muito grande. Cooperativismo hoje eu não me vejo, a minha empresa, sem um cooperativismo, não me vejo mais na vala comum. Em São Paulo tá tomando força, vai tomar força, é no Brasil inteiro isso, mas em São Paulo a gente tem muito boi China, né? Que Isso. paga um ágio a mais. No Paraná a gente só tem um frigorífico habilitado, e mesmo assim a gente não tem esse ágio do boi China. Então no Paraná a gente tem as cooperativas. Cooperativa você é desde 1% até 7% você é bonificado perante ao índice de gordura, marmoreio, idade do animal. As cooperativas beneficiam essa carne toda? Beneficiam toda essa carne. A cooperativa ela faz o quê? Faz uma marca, Isso. ela tem uma marca de carne e leva pro produto final. Pro consumidor final, exatamente. A gente Você leva... não fica dependendo de frigorífico pra te... Não. Na verdade, assim, a cooperativa ela é muito bem organizada na seguinte questão de escala. O que acontece hoje nos frigoríficos do Brasil, isso é normal, é demanda e oferta. Quando sobra boi, eles dizem que está sem escala, talvez de fato estão mesmo sem escala, e dá uma trucada no pecuarista e o pecuarista cai. Com isso o preço vai lá embaixo. A cooperativa não, você tem um contrato lá dentro de quantidade de animais a serem entregues semanalmente, mensalmente, diariamente, e dentro daquele contrato mensal já tem um preço estipulado, que é o preço CPEA, que é um preço base, e em cima daquele preço você tem as bonificações, variando de 1% a 7% ao decorrer do teu trabalho. Você é bonificado por aquilo que você faz. Na verdade é isso, a cooperativa não te paga porque seu gado é mais bonito, é mais feio, é mais pesado, não. Não, paga pelo que ele apresenta. Tirou o couro que o gado apresentou de marmoreio, de gordura, de bem-estar animal, de tudo envolvido, você vai receber a bonificação. Que bacana. E aí existe um frigorífico próprio das cooperativas? Próprio. Tem um frigorífico próprio. Isso. Por exemplo, lá no Paraná nós temos, tava falando com você lá, a Cooper Aliança, Padrão Bife e a Cocamar. Cooperativas que eu trabalho, nós temos outras. Maria Macia, Caiuá, temos outras cooperativas, mas aqui a nossa empresa trabalha são essas três. Então tem um frigorífico em Guarapuava, um frigorífico em Cascavel e a Cocamar faz um abate terceirizado em Nova Londrina. Cocamar é uma cooperativa muito conhecida no Paraná que está tomando força agora na pecuária. Ela é muito forte em grãos e agora se virou um pouco para a pecuária. É um novo parceiro nosso aí de uns 3 meses que se tornou um grande parceiro. E essas cooperativas, elas têm um direcionamento específico daquele tipo de carne? Ou ela abrange também a carne mais fraca um pouco? Ela tem mercado para tudo isso? Não, ela abrange dizendo assim, a carne A. Ela abrange as gourmets, isso. Na verdade, as boutiques de carne, os açougues mais nobres. Na minha cidade, Maringá, por exemplo, a Padrão Bife que eu vendo, ela tem 2, 3 açougues só. Não é porque estou escolhendo o público A ou o público B, não. É pelo custo mesmo. A cooperativa bonifica nós. Ela tem um custo maior sobre esse boi e ela tem que repassar isso. E para repassar, o consumidor final só consegue abranger essa carne, só consegue pegar essa carne se ele também repassar esse custo. Então acaba sendo um público mais selecionado. Mas é um mercado, falando com o Thiago lá fora também, que cresceu muito. Eu vim de uma cooperativa Padrão Bife matando 100 cabeças por semana 5, 6 anos atrás, estamos falando de 800 cabeças por semana hoje. Então teve um crescimento, como o meu confinamento, de 300%, ela teve um crescimento de 300%, 400%. E eu vejo que é um paradigma que o brasileiro está criando. Antigamente você chegava no açougue, você comprava qualquer carne, não perguntava o corte, sempre era picanha e maminha, picanha e maminha. Então hoje veio shoulder, veio tibone, veio ancho, veio os outros cortes nobres, chorizo, e o povo entrou mesmo, não tem mais o que fazer. A carne nobre, cruzamento industrial ou Nelore, que está fazendo um trabalho muito bacana, ela vai entrar, não tem como esconder isso. E você acha que para ter esse resultado total, que é a exigência das cooperativas, você não consegue fazer com isso no regime de pasto? Foi tentado e esse acabamento final que a cooperativa pede, ela te paga mais, mas ela é muito rigorosa por isso. Ele é quase impossível de conseguir a pasto. Com uma boa dieta, um bom capim, você chega perto. Mas essa perfeição que a gente busca, todo dia estamos buscando, vai um nutricionista, muda isso na diária, muda isso na dieta, um boi melhor, um acasalamento. A gente está tentando até um acasalamento entre machos e fêmeas melhor. O que você usa hoje de cruzamento industrial? Angus. Isso. Na vacada do meu pai, Angus. E você é autossuficiente no que você tem para confinar ou você tem que comprar para fora? Não, tem que comprar para fora. E aí o desafio é grande também. Muito grande, porque a qualidade de gado hoje para fora é muito pequena. Então hoje no Paraná nós temos alguns pecuaristas, estamos falando de... Posso citar no dedo aí na minha região, entre 10 pecuaristas que eu consigo absorver o gado. O resto é sair e comprar para fora mesmo, não tem o que fazer. Você acha que essa demanda é... Lógico que você pode falar só pelo Paraná. Você acha que é só no Paraná ou você acha que o Brasil está com essa carência de qualidade
Não, o Brasil tem essa carência de qualidade de bezerro, pode ter certeza disso. O brasileiro vem buscando, se aprimorando, em cada curso que eu vou é um integrante novo, é alguém novo, buscando essa desmama mais pesada, que é esse gado precoce. Para você ter um boi precoce pendurado no gancho, você tem que ter uma desmama precoce. Você desmamar um bezerro de 180, 200 quilos, não tem como ele chegar a 15, 16 meses com 20 arrobas. Isso é impossível. Pode ser o melhor confinamento do mundo. Para ele chegar a 15, 16 arrobas no final da sua escala de vida, das 20 arrobas com 15, 16 meses, ele tem que ter no mínimo 300 quilos ali na sua desmama, 280. Então nós estamos falando, ele vem de um super desafio de desmama, um super desafio de recria, um super desafio de engorda. Isso se torna um super precoce. Os super precoces são vários desafios que ele vai passando. E isso é desde o acasalamento com a vaca. O touro com a vaca, que nasce o filho, que vem na recria, que torna o boi, que pendura no gancho, que vem para nós comer um boi precoce. É isso. É o que a China busca no nosso país. E assim, você deve dar um palpite louco lá na cria do seu pai, né? Muito. Você deve ficar monitorando isso 100% do tempo. Eu sempre tô na fazenda do meu pai também, sempre tô palpitando, sempre tô falando, ele ainda é muito fechado, respeito muito ele, mas esse acasalamento, Rafa, na verdade ele foi criado a partir de uma ultrassom de carcaça, isso foi a grande sacada do Brasil. Né? Então, como que eu sei que uma novilha minha tem 4, 5 milímetros de gordura a olho nu? É impossível. Então, o ultrassom de carcaça, vai na minha fazenda, faz ultrassom, ele me mostra quantidade de milímetros de gordura, acabamento, perfeição e marmoreio, se aquele boi está certinho no dia dele sair para abate, se ainda falta 15 dias, 20, 25, ele escalou no seu gado. E daí, com isso, eles conseguiram fazer o cruzamento. Qual é o touro melhor para acabamento, qual é o touro melhor para marmoreio, qual é o touro melhor para ganho de peso na estação final da sua desmama. Que é a DEP que a gente busca na hora de vender os touros, né? Exatamente, é isso aí. A diferença esperada em progênie, que é o que tá hoje fazendo a reviravolta. É o que eu tava falando também lá fora com o Thiago, a reviravolta na pecuária, eu sou do tempo dela, eu peguei o tempo dela, principalmente do confinamento. Estamos falando de 10 anos, aí teve uma reviravolta enorme. Antes você ia no confinamento, era aqueles boi Nelore, tipo, vamos dizer assim, um boi mais ou menos, que o mercado comum atende. Então hoje você vai nos boitel, muito cruzamento industrial, muito Nelore geneticamente modificado para melhor. Então a pecuária, a revolução dela e modernidade que tá entrando muito, isso aí não tem como mais tampar, não tem peneira mais que tampe esse sol, não. Isso aí não tem mais o que fazer. Agora, Rafa, a gente vê um momento que a gente estava falando agora há pouco, difícil da pecuária. Sim. Né? Estamos aí há quase 2 anos aí, né? Acho que não deu estudo ainda, mas um momento que a gente tá passando que é difícil, o bezerro caiu de preço pra caramba, né? A dificuldade, o valor da arroba, e você tá aí firme, você tem que manter o seu confinamento pelo resultado que você tem, inclusive por compromisso dos contratos com a cooperativa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, você vai me falando e eu vou pensando aqui, poxa, tem uma carência de mercado muito grande. Tem. Principalmente para bons produtos. Então, às vezes que a gente tá aí chorando por uma questão, o bezerro tá barato, eu crio, mas não tá... Tem um gargalo aí que precisa de boa qualidade genética para ir pro mercado, né? Tem um gargalo enorme de boa qualidade genética e de peso, que a gente fala muito de precocidade, e é bonificado por isso. Por exemplo, hoje na nossa região do Paraná, R$9 o quilo de uma novilha preta para mim pôr no meu confinamento. Mas essa semana mesmo paguei R$10,10, R$1,10 a mais. Não, por causa da qualidade. Você, na compra, falou, eu vou pagar mais porque ela vai me dar resultado. A pessoa pediu um valor, a gente entrou em negociação, daí eu falei, tô pagando tanto no mercado. Não, mas eu não faço isso no meu. Aí a gente tem um rastreio. Todo gado que eu compro chega na minha propriedade, a gente faz um rastreio via bottom no gado, e lá no final do ciclo de engorda, ele me mostra quem era o antigo dono dele, de quem eu comprei. Então hoje eu consigo ter 10, 12 pecuaristas que eu sei que o gado dele é diferenciado. Ele custa mais, mas ele sai na frente do outro gado. Ele não tem período de adaptação. Ele não tem que sair do pasto para se adaptar num confinamento, porque sair do pasto para confinamento é a mesma coisa que você sair da sua casa para uma prisão. É mais ou menos isso, vamos se dizer. Você perde uma área comum enorme e você vem diminuindo o tamanho. Esse gado é tão bem criado, tão bem no pasto, com um funcionário, desde o dono, que ele não tem esse período de estresse. Chega do caminhão, 3 dias de quarentena para ele, brinca, faz todo o protocolo sanitário nosso lá, que são 9 vacinas que a cooperativa exige, põe pra dentro da baia e ele já sai ganhando. Enquanto você compra um outro gado de fora, nunca viu um sal, nunca viu um coxo, manejo ruim, ele chega, 10 dias de adaptação, 15 dias não come, então ele sai na frente, ele custa mais caro e sai na frente. Então essa vala que você falou existe, tem muita carência, e do gado também, da nossa forma de abate, as cooperativas estão atrás de novos cooperados. E não estão conseguindo agregar. Então, mas o cara que tá aí produzindo, pequeno produtor,
e tá lá, sei lá, com 100 cabeças de vaca produzindo, esse bezerro tem comércio? O problema hoje é a barreira sanitária também, né? No nosso estado nós temos uma barreira sanitária. Dizem que o São Paulo deve liberar agora. Ano que vem, né? Ano que vem deve liberar. Nós estamos no final de 2023 ainda, mas é difícil para o pequeno produtor achar esse caminho de encontrar essa veia das cooperativas? Não, a cooperativa ela não abrange só o grande, o médio, o pequeno. Tem um estudo falando que os pequenos pecuaristas, ou vamos dizer mais da parte minha do confinamento, eles estão sumindo. Essas pessoas de 100, 200, 500 cabeças estão cada vez menos renovando seu plantel, estão sumindo. E mais crescendo esses confinamentos de 5 a 10 mil cabeças. Existe uma pesquisa que mostra isso. Isso para confinamento? Para confinamento. Mas você está falando aqui, eu tô pensando no cara da cria, que vai te fornecer essa fêmea ou esse macho. Sim. Com tamanho e qualidade genética. Isso, se eu tiver um cara que me fornece 10 cabeças, eu vou buscar. Se tiver um cara que me fornece 1000, eu vou buscar. A qualidade, Rafa, eu acho que ela não tem quantidade. A quantidade geralmente não anda muito atrelada à qualidade. Geralmente. Não tô citando todos os casos. Claro. Mas geralmente todos os confinamentos de muita quantidade talvez não agrega tanta qualidade. O nosso confinamento, por ser um confinamento mediano a nível Paraná grande, mas a nível Brasil mediano, há 6 anos atrás eu saí da vala comum, não quero mais mexer com gado comum e busquei qualidade, precocidade. E vou te dizer assim que mesmo hoje é 240, 245 boi, 250 boi China, aqui em São Paulo hoje cedo eu vi que abriu 250, estamos tendo um movimento de alta, que ainda é pouco, mas hoje nós estamos falando de uma novilha, uma fêmea lá na minha região a 280. Opa! Então nós estamos falando de R$30 a mais. Esses R$30 é o X da questão no confinamento. Então, e macho? Que valor? Mesmo valor. Mesmo 280? Mesmo valor, 280. As cooperativas preferem a fêmea do que o macho. E o mercado brasileiro está buscando muita novilha precoce do que o macho precoce. O acabamento dela é mais uniforme, é mais bonito, é uma carne mais saborosa, é uma carne mais digestível. Então o boi entra a questão de hormônio, várias coisas. Então o boi hoje, nas cooperativas no Paraná, está ficando mais de lado. Tanto é que o nosso confinamento hoje é 4.500 animais, 90% dos animais é fêmea. Posso falar por algumas situações na minha Sim. região, onde o cara tá lá com um punhado de vaca produzindo, faz IATF, produz o bezerro de qualidade, o cruzamento industrial, e na hora de vender, talvez o atravessador, aquele cara que compra, tá pagando o mesmo preço, não tá tendo a bonificação. Como o cara encontrar essa bonificação, o pequeno produtor? O pequeno produtor, encontrar a bonificação é na sua região buscar um confinamento, uma pessoa que faz uma recria adequada. Só dá valor, Rafa, quem recebe valor. Se eu recebo o valor da minha cooperativa, eu dou valor para quem eu tô comprando, o meu pecuarista. Seja meu pai, seja meu vizinho, quem for. Eu vou dar valor para ele, porque eu sei o quanto é difícil produzir qualidade, quanto é difícil impor genética. Então só dá valor quem recebe valor. Se lá na região dele não tem ninguém que impõe valor sobre a mercadoria dele, ele deve buscar fora. São Paulo, Mato Grosso, todos os nossos estados no Brasil, o Brasil é muito grande, então ele deve buscar fora. Todo mundo em algum estado dá valor para esse bezerro. Todo mundo. Você pode ter, lá no meu estado, Mato Grosso do Sul, que eu tenho amigo, tem briga por bezerro bom. Briga. Então você diria o cara que tá lá e que não tá tendo o valor adequado na race que ele tá vendendo. Isso. Ele tá vendendo pro cara errado. O cara errado, com certeza absoluta. Ele não tá procurando o cara certo. Se você vai atrás de uma boa genética, você vai atrás de um bom acasalamento, uma boa suplementação no pasto, seu bezerro gerou isso, você desmamou uma desmama precoce, você tem que encontrar um cara que quer um gado precoce, não um gado tardio. O gado tardio é outro preço. Assim como a minha novilha é um preço no Paraná, como tem novilha de 230, nós estamos falando de 280, R$50 por arroba. Uma novilha de 18 arroba, nós estamos falando de R$700. É mais do que o lucro. Muito mais. Então, se o cara, talvez ele tá vendendo um bezerro hoje aqui em São Paulo, R$11 o quilo, R$10 o quilo, tem gente pagando 13. Então, é a pessoa que ele não encontrou ainda correta. Mas vai chegar um ponto, isso aí você pode ter certeza que isso eu venho acompanhando ao longo desses 7, 8 anos mais assim, específico de confinamento, que a gente compra muito gado, a gente compra hoje por volta de 3.000 cabeças mês, aí 2.500 cabeças mês, assim como abatemos também 2.000 cabeças mês. Então, é nítido, não tem o que falar. O gado precoce vai sobressair em todos os estados em alguma fase. Não tem, isso não tem como esconder. E conversando aqui nessa cadeira com o
Cadão Via Cava, ele falou de um déficit aí também sobre a questão da fertilidade da fêmea no Brasil, que é um negócio exorbitante, né? Se comparado com os países como Estados Unidos. Muito grande esse déficit de fertilidade no Brasil, e nós passamos por um problema, explicando para o Thiago lá, da pecuária. A pecuária existe um ciclo. Tem uma mãe, uma vaca, que cria um bezerro, esse bezerro leva 9 meses para ele desmamar, 9 meses para gerir, 9 meses para desmamar. Depois a gente passa por uma recria, seja ela intensiva ou extensiva, tanto faz. Depois dessa recria, a gente passa pelo período de engorda. E foi quebrado esse ciclo. Foi abatido muita fêmea, muita vaca, muita mãe, muita novilha que seria mãe. Então foi abatido muita fêmea. Com isso, o macho perdeu valor. Por isso que nós estamos falando hoje de boi de 250. Hoje era para nós estar falando de boi de 300. Mas muita fêmea foi abatida. Consequentemente, isso nós estamos falando de um prazo médio aí de, vamos se dizer, mês 8 de 2024, começo de 2025, nós vamos ter falta de bezerro, que é o ciclo, e vamos ter falta de gado, falta de carne. Com certeza. Isso para 2025. Para fim de 2024, começo de 2025, tem estudos já participei de palestras fora do país dizendo que o Brasil vai passar por um período problemático com carne, fim de 2024, começo de 2025, projetando arroba de 320, 330, bezerro voltar àquela casa de 3,5, 3,600, R$15 o quilo. Então, eu participo aí, né, diretamente, trabalho com leilão e algumas raças e tal. E outro dia eu vi já suspirou pra mim umas 2 ou 3 vezes aí arroba de R$400. Você acredita nisso? Acredito. Segundo semestre de 2025, eu acredito muito nisso. A gente acompanha esse movimento da pecuária, e esse movimento da pecuária teve igualzinho em 2019, que foi aquele boom de bezerro em 2020, que mataram muita fêmea, semestre de 2020, segundo semestre, depois 21, o preço a 330, foi comercializado boi em São Paulo a 350, e vejo esse movimento agora com mais força, porque o confinamento ele vem de uma crescente muito grande. Hoje nós estamos falando de 7,2 milhões de animais confinados. E os confinadores têm muita força hoje perante a carne, né? Porque a gente está tendo muito problema de clima no Brasil, em todas as regiões. Então aquele gado a pasto está sofrendo mais ainda. E esse no confinamento não existe. O confinamento ele tem um dia para entrar e um dia para sair. O boi entra num dia e você já sabe o dia que ele vai sair. Então, com isso, você consegue escalonar isso com o frigorífico. Na verdade, vamos brincar aí, o frigorífico tá na nossa mão, nós estamos na mão deles também, entendeu? Então não tem o que fazer. É um jogo. A mão de 2 vias. De 2 vias, não tem o que fazer. Mas essa mão de 2 vias eu acredito que vai pesar um pouquinho pro pecuarista, vai ficar um pouquinho melhor para nós com essa falta de mercadoria em 2025. Eu acredito muito na arroba de R$400. Agora, não dá pra gente entrar em esfera política e econômica aqui. Ou, aliás, não dá para escapar disso aí. Você acha que na situação econômica que nós estamos caminhando agora, um boi de 400 vai ter consumo interno para essa carne? Você acha que não vai judiar muito do ai, meu Deus, da mesa do brasileiro? Com certeza, Rafa, isso aí é a maior preocupação. Não é porque a gente tem boi que a gente não se preocupa. A gente tem funcionário, a gente tem amigo, tem de tudo, né? Mas a maior preocupação nossa é isso. Mas é uma coisa quase inevitável esse boi subir. Foi principalmente também por causa do nosso cenário político que ele baixou. E também acredito que vai ser pelo nosso cenário político que ele vai subir. Isso tudo é um jogo, mas com certeza vai ficar muito mais difícil da carne vir na mesa. Não tenha dúvida nenhuma disso. E aí não vai saturar no nosso mercado ou vai ter o mercado externo? A crescente do mercado externo, né? Hoje, a semana passada, nós tornamos o primeiro lugar no mundo em exportação de carne bovina. Então a crescente do mercado externo ela é enorme e não vai parar. Estão tentando agora taxar, né? Fazer uma taxa para exportação, mas não vão conseguir. Igual também colocar um parâmetro mínimo para boi máximo, isso é impossível de colocar. Como assim? Um teto de... Teto, um mínimo e um máximo. 200 e 280, não pode menos nem mais. Isso é impossível. Tem várias raças, precoce, não precoce, isso é impossível. Igual também estão tentando para o soja e para o milho, da agricultura, não vão conseguir. E eu vejo uma crescente enorme do nosso mercado externo. China muito voraz, muito forte na carne brasileira. Países árabes também. E eu acho muito, muito previsto essa carne acima do 350. E essa exportação toda, você está falando de boi vivo ou de carne processada? Os dois. Perante a Turquia, nós temos uma grande quantidade de boi vivo exportado. A minha região também está exportando muito boi vivo. Você gosta desse formato de boi vivo? Não. O processado é muito melhor pra gente. Muito melhor. Né? Não gosto desse processo de boi vivo por várias circunstâncias. Uma porque eles estão entrando no meu estado lá e roubando meus clientes, né? Estão pegando meus clientes lá que me gerariam o bezerro, a novilha, eles compram esse bezerro, essa novilha, põem no navio e levam pra fora. Outra porque eu não vejo esse interesse comercial nenhum pro Brasil.
Levar o boi vivo. Não vejo nenhum interesse. O interesse nosso é gerar emprego aqui dentro. O interesse nosso é consumir o milho que os agricultores produzem nos confinamentos. O interesse nosso é fazer mais ração, mais sal para os pecuaristas. Quando você tira, você quebra um ciclo também. Então você está tirando essa recria nossa a pasto. Aqui esse navio está tirando a nossa recria a pasto. Com isso você gasta menos milho, menos soja. Então talvez seja isso um grande fator aí de sobra de milho, sobra de soja, sobra de insumo. Então eu não vejo nenhuma vantagem nisso. A vantagem nossa é fazer o nosso boi no Brasil, recriar o nosso boi no Brasil, gerar emprego, engordar o nosso boi no Brasil, exportar a nossa carne de qualidade para fora, sendo bem remunerado com isso, trazendo dinheiro para dentro do Brasil. Isso seria o cenário ideal, né? Ideal. Cenário ideal. Porque no formato de boi vivo você tem o quê? As fazendas de quarentena. Exato. Tem ali gerando emprego de, né? Não tanto significativo no número de empregos gerados. Exatamente. E ele é um período. Na verdade, ele é um período, Rafa. Um navio, ele não fica atracado o ano inteiro esperando o boi. Então, ele atraca 30 dias, o cara vai lá, faz aquela compra rápida, paga um ágio acima para comprar, depois o cara some. Então, volta pra nossa mão de novo, entendeu? Uma vez até falei pra um pecuarista, falei, volta lá vender pro navio de novo, né? Porque você vendeu a 13 e eu compro a 11, vamos se dizer assim. Ele falou, mas ele foi só um período. Eu falei, então, tem que dar valor pra gente que tá todo dia aí, né? Confinadores, criadores, estão todo dia. A gente tá todo dia no sol, na chuva, labutando. Esse navio compra um período e foi pra Turquia, foi pros países que tem que ir. Ele volta daqui 6 meses, 7 meses, 8 meses a comprar de novo. E o cara tem bezerro toda hora pra vender. O pecuarista igual meu pai, o pecuarista grande, ele tem bezerro todo mês, né? Não é sazonal, não é período. E o navio é período. Então ele quebra o nosso ciclo. E quando cada assunto que a gente vai falando aqui, você vai refletindo que o sistema cooperativista é fantástico para isso. Eu só não sei em números, se você souber, pode me falar, por favor, que se tem bastante cooperativa ou se tem espaço para abrir mais cooperativas Brasil afora. Não, tem poucas cooperativas. Hoje tem muito espaço para cooperativa. No Paraná, vamos se dizer que é um dos maiores... acredito que seja o estado que mais tem a cooperativa na parte de carne. Mas não tenha dúvida nenhuma, o Brasil é muito carente de cooperativismo. Muito. Não carente. Só para carne, né? Não só para carne, para várias coisas, para o grão em si, para tudo. Mas a carne principalmente, Rafa. A carne no Brasil hoje, ela é esse acréscimo de valor que a gente recebe, essa porcentagem a mais, ela ainda é falha. Não é que eu quero receber mais ou não, eu vejo muita falha nisso ainda. A nível Paraná, a nível Brasil. O nível Brasil nem se fala. Muita gente que vai ouvir o nosso podcast nunca ouviu falar num cooperativismo. Eu vou falar da novilha de 280, ele vai falar que é mentira. Eu vou falar de 7% de bonificação, ele vai falar que é mentira. Agora, sábado, vou estar numa confraternização da Padrão Bife, concorrendo a um carro. Olha. Porque a cooperativa, os 3 maiores e melhores acabamentos de carcaça, vai concorrer a um carro. Então, vai falar isso, o cara vai falar que é mentira. Mas não é mentira, a realidade está acontecendo e a tendência é acontecer cada vez mais. Esse valor de 280 você não receberia se não fosse através de cooperativa? Não, hoje na minha região, novilha comum, 235. Nós estamos falando de R$45 por arroba a mais. Você vai voltar lá na primeira conversa que eu falei que não fecha a conta no boi de 270, né? Isso. 260, vamos dizer assim, não fecha a conta para o confinamento, você tá 280. Exatamente. O boi, na minha diária, hoje ele não fecha a conta abaixo de 250. Cada um dentro da sua realidade, é claro, né? Mas conversas que vão variando um pouquinho de acordo com a talvez realidade. De um estado, de outro estado. Então, na minha região, hoje o boi é 250, não fecha a conta, abaixo de 250. Mas nós falamos de uma arroba 280 e cada vez mais nós estamos tentando acelerar esse processo, porque se ele custa R$15 por dia e ele fica 100 dias, ele tem um custo. Se ele custa 15, mas eu deixei ele só por 70, é outro custo. Alcançando o mesmo acabamento, o mesmo peso, opa, o que eu fiz de errado lá atrás de 100 dias, o que eu tô fazendo certo de 75? Então, confinamento não é brincadeira. Essa é a grande verdade. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar. Não tem margem de erro. Não tem margem de erro. É uma coisa que o meu pai ainda brinca comigo. Confinamento, você é rico e pobre no mesmo dia. Ali não tem margem de erro. Não tem como errar. Então você tem que fazer conta em centavos. Por que o meu trator desceu tratando e subiu em outra marcha? A marcha faz diferença no final do mês. Caramba. É pequenos centavos. Hoje mesmo nós estamos passando por um processo lá, a implantação do sistema de automação. Automação de carregamento de produtos, automação do carregamento de gado, automação de tudo automatizado. Então antes um funcionário meu ia lá com a pá carregadeira, carregaria 300, 400 quilos de um derivado e jogaria isso dentro de um vagão misturador que trataria do gado. E ele teria que fazer isso a olho nu. Então isso não existe mais. Isso agora ele vai, carrega e a descarga da pá carregadeira conversa com o sistema integralizado dentro do nosso caminhão.
Quando o caminhão der o bip final, a pá carregadeira por conta para o carregamento. Então nós estamos falando de uma automação. Esse é o último nível de tecnologia em confinamento que nós estamos implantando hoje lá dentro. Tem 7 ou 8 propriedades no Brasil que tem isso. Mas bacana. Isso você tira a margem, Rafa, de erro totalmente. Nós fizemos uma conta por baixo, falando no meu confinamento que é médio, imagina nesses grandes, né? Uma conta por baixo dessa automação, ela tem um custo, claro, mas ela se paga dentro de 6 meses. Por baixo. É muito desperdício que a gente tem hoje em dia. Muito dentro dos confinamentos. Por isso que eu volto a dizer, confinamento não é brincadeira, não aceita erro. O confinamento, o lucro tá no mínimo centavo. Talvez esse cara que falou pra você, mas boi 260 não fecha. Talvez tem mínimo centavos ali que tá fazendo a diferença, sabe? Mínimo centavos. E no caso da cooperativa, você tá falando da qualidade da carne, você tem até ultrassom, que você tem toda essa disponibilidade tecnológica para fazer o sucesso. E aquele boi mais fraco que tá ali no seu confinamento? Sim, esse boi acontece, com certeza. Não podemos considerar como se fosse a nível geral. Uma baia nossa lá de 80 animais, as nossas baias são divididas em 80 animais, né? O lugar onde ficam os animais. Quantos metros quadrados você tá usando por cabeça? Hoje nós estamos usando, porque o nosso é semi-aberto, né? Então nós estamos usando 18 metros. 18? É. Falava-se em 12 há um tempo atrás. Falava-se em 12, mas a gente viu que com o passar do tempo, os 18 metros formam menos lama, o boi se estressa menos, e ele tem um período sazonal ali dentro do confinamento ali, de altos e baixos de temperatura. Muito calor, muito frio. Ele tem mais lugar para ele deitar, para ele se acomodar. Então, os 18 metros ali na nossa região, que é uma região quente, ela foi um patamar assim essencial para nós. Nós tivemos um ganho de peso absurdo, saindo de 10, eu era, para 18. Mas vamos lá, aquele boi mais fraco que não tá correspondendo. O boi mais fraco que não tá correspondendo, eu tenho algumas pessoas específicas que eu entrego. Então, são açougues menores, mercados menores. As cooperativas não aceitam, de forma alguma. Lá não e tem. O descarte dele tá em qual momento do confinamento para você? O descarte desse boi mais fraco? É no momento final. Quando a cooperativa vem para passar o ultrassom de carcaça, ela já faz a pontuação dela via brinco, naquelas que estão acabados, naquelas que tem tantos dias para acabar e naquelas que não vão acabar. Você pode deixar 1000 dias no seu coxo que ela não vai chegar no padrão cooperativa. Aquelas que já não tem o padrão cooperativa que o ultrassom me mostrou, a gente faz uma outra brincagem, aquele gado é levado no coxo e buscado no mercado externo. Você só consegue identificar isso aí no acabamento final? Você não consegue pegar um momento do confinamento e descobrir, bom, isso aqui já vai sair daqui para não gastar dinheiro na boca dele? Existe alguns casos que você vê olho nu. Você vê olho nu, aquele boi que tá com score corporal mais baixo, que não apresenta tanta gordura, mas no nosso caso, como a gente vem selecionando geneticamente muito bem o gado é bem padrão homogêneo, isso é muito difícil. Graças a Deus, hoje, no nosso confinamento, o índice de mortalidade nosso não equivale a 0,8% ao ano. O índice de mortalidade, tô falando, porque isso 0,8% ao ano. Nós estamos falando aí de 16 mil animais abatidos esse ano. Eu não tô falando de 100 perca, foi muito, 80. Fazia 3 meses que a gente não perdia nenhum animal. Perdi 2 cabeças ontem. Mas fazia 3 meses que não perdia nenhum animal. Então isso não é... Isso é uma combinação. Essa perda que você tá falando é o quê? Morte súbita? Existe morte súbita, existe intoxicação por ingrediente, que é um grande desafio nosso lá, né? Que a gente mexe com alguns ingredientes que é um pouco mais tóxico, é a massa de mandioca, né? Então, a perca nossa é mais por intoxicação alimentar, porque nós temos um protocolo muito rígido sanitário. São 9 vacinas. Chegou na fazenda 3 dias de quarentena num piquete observando os animais, se tem algum problema de sistema nervoso, alguma coisa, vem pra mangueira, faz todo o protocolo de sanidade e depois ele vai pro confinamento. Então lá dentro do confinamento, com esse protocolo bem feito, é muito raro acontecer alguma outra doença. Agora, esse boi mais fraco, só voltando nesse assunto aí, na brincagem, esse rastreio que você tem, você vai identificar ele no fornecedor. É alguma questão genética? Na maioria das vezes, sim. É uma questão genética. Ou você está falando de um refúgio realmente no acabamento de carcaça, isso, de gordura. Acabamento de gordura. Acabamento de gordura. Geralmente é genético, ou ele passou por algum estresse muito grande na desmama, né? Quando ele foi tirado da vaca ali, não teve uma suplementação ideal, ou passou um estresse, bateu numa porteira, machucou um pé, alguma coisa, e depois de um tempo a gente não consegue ver isso, né, a olho nu. Porque o boi sarou, colou ali um membro, alguma coisa, tá tudo normal. Mas ficou aquilo na cabeça dele. Então, ele é um boi que chega menos no coxo, um boi mais arisco, um boi mais bravo. Então, isso aí acontece, é normal. Hoje nós estamos trabalhando com descasque de lote, que a gente traz a baia no curral, e no curral a gente faz o descasque. Esse é cabeceira, esse é fundo, esse fundo vira cabeceira, esse fundo não vira cabeceira. Perante a isso, faz uma outra divisão nas baias, nos alojamentos, no olho. Isso no olho. Isso. Né?
o à parte. O à parte. Agora, você vê como é que o bem-estar animal tá diretamente Muito. ligado no resultado lá na frente, no prato do consumidor, né? Muito. Hoje o nosso confinamento, vários confinamentos aí, falando em confinamento nível geral, Brasil, não é defendendo os confinadores, mas o bem-estar animal hoje, ele tem que acontecer. Não tem como. A área de descanso, a área concretada ali onde o boi come, o mínimo possível de lama, o mínimo possível de oscilação térmica. Então isso é... Troca de água. Troca de água, lavagem de bebedouro a cada 2 dias, isso aí é primordial. Limpeza de coxo, às vezes aquela comida fica de um dia pro outro, choveu, o boi não comeu direito, tem que jogar tudo aquilo fora. Então isso é primordial. Essa sobra de comida no coxo é um desafio também complicadíssimo, Enorme. né? Porque não pode faltar, não pode sobrar muito. Você tem qual que é o controle disso aí? Isso é uma leitura de coxo que é feito... Lá nós temos 4 tratos. Às 7h20 da manhã, às 9h40, às 1h40 e às 5 horas. 4h40, 5 horas. Então, antes de cada trato desse, antes de passar cada vagão de comida, é feita uma leitura de coxo. Um funcionário específico vai passar num tablet dando nota para aquele coxo. De 1 a 3 para saciedade, de -1 a -3 para fome. -1, faltou comida. 1, sobrou um pouquinho. 0, regular, ótimo. Então, com o passar do tempo, né, parece brincadeira, mas a gente vai chegando quase na perfeição, sabe? Quase na perfeição. Só algum outro tendência climática, uma chuva muito forte, ou muita seca, ou muito frio, daí o boi tem variações de comida, mas perante os dias normais, a gente trabalha sempre no 0. Ô Rafa, mas isso aí eu vou te falar uma coisa. O cara que tá pilotando o vagão forrageiro, que vai botar a comida ali, se ele tirar o pé do acelerador pra pitar um cigarro, mudou o que caiu ali. Mudou, exatamente. Hoje, com essa questão da automação, né? Então a automação ela tem um tag que vai na baia, né? A baia onde ficam os animais, um tag como se fosse de um pedágio, e no vagão. Então o vagão abre a comporta sozinho e fecha sozinho. Ah, não tá mais 100% na mão do piloto? Só que a rotação do pé do piloto muda o que tá cai. Na mão do trator, lógico, mas eu fiz uma brincadeira, mas é verdade. Se ele dá uma esbarrada ali e desacelerou, mudou lá atrás. Como todo trabalho exige o máximo de concentração possível. Ali não é brincadeira. Começou a tratar, é tratar. Não atende telefone, não tem nada. É tratar de boi. Acabou o trato, aí é outra questão. Mas aquele período ali, que pra nós no confinamento mais importante é o boi comer, é o período mais importante. E tudo hoje tá com tag, então, no Todas as nossas baias hoje tem tag. Então faz a abertura automática e faz o fechamento desse vagão automático. Passa pra baia subsequente, mesma coisa. Abre automático, fecha automático. Tudo automatizado. Tudo. A operação inteira. Isso aí dá uma... É o que você tá falando dos centavos. Isso, né? Isso é os centavos. Talvez num coxo ali o cara passou 10 quilos a mais por dia. Ah, mas 10 quilos a mais durante 30 dias, durante 360 dias que tem no ano, faz uma conta pra você ver. Estamos falando de uma dieta de 3,80 o quilo. É muito dinheiro. É o pouco que é muito dinheiro. Então hoje, confinamentos grandes, médios, aí tem que buscar tecnologia, tem que ir atrás. Nós fizemos um investimento aí de cerca de 1,5 milhão só em tecnologia. Fizemos mais um investimento de 4, 5 milhões em maquinários e capacitando as pessoas também. Essa semana veio um técnico da Prodap de Minas Gerais só para capacitar os funcionários, para saber, você tem a tecnologia na mão, mas não sabe usar, não adianta de nada. Você, mesma coisa, você não ter a tecnologia e querer usar. Você não sabe usar. Então tem que capacitar funcionário, tem que capacitar a equipe, tem que ter maquinário. Não adianta você cobrar do seu funcionário se você também não dá para ele o que você está pedindo, né? Então nós fomos atrás, buscamos várias linhas aí agrícolas de maquinários e hoje nós estamos aí, graças a Deus, no caminho certo. É o que você falou agora há pouco, né? O pequeno confinador vai acabar saindo do mercado. Tá acontecendo. Infelizmente, a gente do confinamento não torce por isso, porque todo mundo que é grande já foi pequeno um dia, né? Isso não tem jeito. E eu já fui pequeno um dia, 6 do desafio do pequeno é muito grande, o espaço para buscar é muito grande. Às vezes eu ajudo muito na minha região, tudo que eu posso. Às vezes o meu nutricionista está na minha fazenda, um amigo pediu, na hora eu mando ir, um caminhão, um trator, o que for, mas ele está perdendo espaço, com certeza. Hoje nós temos aí 3 confinamentos, aí, os maiores do Brasil, MFG, JBJ e a Fazenda Conforto. Então nós estamos falando de grandes confinamentos, 300 mil cabeças por ano de abate cada um. Então são grandes confinamentos e a tendência é eles crescerem mais e a tendência é os médios virarem grandes e os pequenos sumirem. Isso é uma tendência. É impossível de impossível chegar cenário, aqui e mentir isso pra você. Esse cenário é quase impossível de reverter. E quando você chega numa feira AgriShow no mês de maio, você vai ver toda a tecnologia que tá lá. Esse vagão que você comprou esse ano já deve estar
desatualizado daqui a 6 meses, né? Exatamente. Na AgriShow nós fizemos a aquisição desse vagão, foi implementado na fazenda há uns 2, 3 meses. Antes a gente puxava ele via trator, agora é em cima de um caminhão, né? Ah, tá em caminhão agora? Tá em caminhão. Por aumentar o volume. Quando você aumenta o volume do seu confinamento, Rafa, então só esse deslocamento do trator, ele tem um custo. Por exemplo, é 5 mil quilos que ele consegue absorver, enquanto um caminhão consegue 15. Então nós estamos falando 3 vezes mais com o mesmo consumo de combustível. Então tudo isso está agregado, sabe? Então nós buscamos hoje o caminhão, temos um caminhão, ano que vem com certeza vamos ter que adquirir mais um, já é outra tecnologia. Esse desse ano já ficou para trás do ano seguinte, porque a pecuária ela vem de uma tecnologia nova, né? Nós chamamos aí dos novos pecuaristas, somos nós filhos dos pecuaristas ou os pecuaristas mais velhos que vieram para essa nova tecnologia. Mas nós estamos falando de coisa de 10 anos, então todo ano tem uma mudança. Todo ano você vai numa AgriShow, você vai num curso de confinador, você vê coisa nova. É balança eletrônica agora, tudo pneumática, tudo no controle remoto, é trator que dirige sozinho. Então tudo vai mudando, todo dia tem uma mudança. Não vou dizer que a gente consegue acompanhar 100%, igual trocar um celular, uma coisa ou outra, mas 90% a gente tenta acompanhar sim. Né? Isso está agregado ao valor. Mas a mão de obra de lida ali, isso nunca vai acabar. Ah, né? não, isso não. Até em especial para minha equipe aí, agradecimento, que é uma equipe sensacional. Nós temos uma equipe no confinamento hoje, não só nós, todos os confinadores têm as suas equipes aí, e esses caras têm que ter o merecido valor. Eles que estão na chuva, eles estão no sol, eles que estão separando o boi, é de tarde, é de noite, é caminhão chegando. O confinamento é uma indústria, na verdade. Roda, né? Roda. É 360 dias, não tem Natal, não tem Ano Novo, tem feriado, tem chuva, não tem sol. E eu ainda brinco, lá não é mais Fazenda Maringá 2, que é o nome da nossa fazenda. Lá agora é fábrica de carne, que lá é uma fábrica de carne. Fazenda do nosso tamanho, que teria 2 funcionários, nós estamos falando de 30. Então é uma fábrica de carne, não tem como. Então essa parte do confinamento aí, os funcionários são essencial. Essencial. E existe carência dessa mão de obra no campo? Muito, muito carente. Eu tô falando de um país aí que tá crescendo o desemprego expressivamente, e a gente tá com carência de boas mãos de obras no campo, de uma forma geral. Na verdade, Rafa, um ano atrás eu fui numa palestra e uma pessoa muito entendida do assunto de fora do nosso país falou que o Brasil, dentro de 30 anos, o que não for mecanizado, o que não for trator, vai se deixar por mato. Porque a pessoa hoje, para ir trabalhar em uma fazenda, pôr a mão na massa, não montar em cima de um trator, ou pôr a mão na base, curar um bezerro, laçar uma vaca, pôr uma vaca, desenroscar um bezerro num tronco. Parto. Isso aí é mínimo, está acabando. Vejo pelo meu pai lá, que tem uma fazenda grande, 5 mil vacas, que contava aí com 10 funcionários, hoje conta com 3 na marra. Isso aí tá acabando. Grandes fábricas vizinhas vêm, busca esse funcionário no mato, vamos se dizer, capacita eles e leva para as grandes indústrias e salários superiores, bonificações e tudo mais. Então isso é uma pesquisa também que está acontecendo no Brasil, essa crescente falta de mão de obra no campo. E como é que você acha que pode remediar isso? Eu tento, né? Tenho um filho de 2 anos e 8 meses, eu tento passar para ele que eu tenho uma frase aí, né? Do boi, eu vim do boi, no boi eu fico e no boi eu morro, não tem boca não. Então eu passo pro meu filho isso todo dia. Desde pequenininho, igual meu pai passou para mim, eu acho que o funcionário tem que passar pro filho e assim por diante. A gente tem que sempre tem que querer o melhor de um filho, do próximo, de um amigo, mas eu visto a minha camisa, eu visto a camisa do boi, da pecuária 24 horas por dia. Debato, vou para cima, porque eu acho que o Brasil não é nada sem pecuária e agricultura. Quem falar que o Brasil é alguma coisa sem pecuária e agricultura tá por fora. Isso aí não existe. E se a gente quer ter isso para um futuro, tem que incentivar nos filhos, tem que incentivar nas crianças, porque o que vem na sequência é eles, não tem como esconder, né? E o que eu vi outro dia numa entrevista até que eu estava observando, uma frase bacana é o seguinte, e nós não temos incentivo nenhum do governo, né? Cara, o produtor rural hoje, ele se vira sozinho, ele tem que se virar nos 30, né, cara? E aí quando a gente fala, o agronegócio brasileiro, não, o produtor rural brasileiro. É uma triste realidade que nós estamos enfrentando mais esse ano, incentivo muito pouco, taxas de juros abusivas perante ao que era antigamente, e fora isso, muito, muito, muito burocrático. Na verdade, o agricultor, talvez nem todos, mas alguns não têm um estudo completo, alguns não têm essa informação, igual meu pai mesmo, eu vejo, meu pai é um pecuarista analfabeto que conquistou tudo trabalhando, mas ele não vai num banco, não lê um contrato, não sabe. Chega e assina. Chega e assina. E o banco está cada vez mais dificultando isso para o agricultor. Em vez de facilitar,
ele está dificultando. Não só banco, como tudo em geral. Qualquer que seja o incentivo hoje, eu fiz um incentivo para agricultura, tal deputado, tal. É tudo difícil, não tem nada fácil. Eles fazem para não dar, essa é a verdade. Então a agricultura e a pecuária hoje é no peito. Cada um bate no peito e toca para frente, porque quem ficar dependendo de incentivo sai do ramo. Outro dia, o ano passado, aliás, eu entrevistei aqui o Marcos Vinícius, ele tem uma empresa, Terra e Negócio, que ele dá assessoria para quem está endividado no campo. Né? A estratégia que ele faz para o produtor rural é descobrir onde é que está juro abusivo, onde é que está contratos mal feitos. Sim. E poder assessorar, porque precisa. Tem gente que hoje chega, né? Ele até tem uma frase que ele fala: a dívida se paga com produção, não com a fazenda. Exatamente, né? Claro. Esse é um gargalo aí que tá judiando de muita gente. Na verdade, você não pode vender o seu bem material, que é a fazenda, pra você pagar a sua dívida. Aí você tá no zero de novo, né? Na verdade, você tem que produzir em cima dela para pagar a dívida da fazenda, né? É uma forma que o meu pai começou lá atrás com uma propriedade e conseguiu adquirir algumas propriedades. Ele comprava a propriedade e fazia ela se pagar a parcela dela, vamos dizer assim. Mas é uma dificuldade enorme hoje, muito grande, porque o incentivo é mínimo, não tem incentivo na verdade. E na verdade hoje é isso que eu falo, tecnologia, organização, funcionários capacitados, está atrelado a você ter um bom desempenho na sua fazenda. Se você não tem tecnologia, não tem funcionário adequado para fazer aquilo, com certeza eu tenho... Assim, já fui em vários cursos, pessoa falando que a pecuária é muito rentável e tal, é muita balela. A pecuária, se não for tocada da maneira correta, ela tem muito prejuízo. Essa é a grande verdade. Por isso o grande crescimento do PIB da agricultura. Por isso o grande crescimento de extensão territorial de agricultura. Muita gente está saindo do gado e indo para a agricultura. Isso é inevitável. Ainda mais uma baixa desse ciclo agora que nós estamos. Não é a hora como. Que o nego para de criar, para de segurar as fêmeas, que agora quem pode tem que segurar essas fêmeas, né? Com certeza. Quem puder segurar a fêmea hoje, segura. Com certeza. Lá daqui um ano e meio, com certeza, isso que você tá falando aí, o povo vai lembrar de você, porque o macho, a fêmea, a desmama, vai valer dinheiro. Vai valer dinheiro. Vai valer dinheiro. O boi, ele é sempre longo prazo, né, Rafa? Desde uma engorda, uma recria, uma cria. Nós não estamos falando aí de período de 10 dias, 15 dias, não é um juro rentável. O boi é longo prazo. São anos, anos e anos que você vai para buscar esse lucro. E uma fazenda também para você colocar ela em ordem, organizar, setor financeiro, fiscal, burocrático. Eu passei por isso. Isso é uma reestruturação. A nossa bandeira é desordem e progresso, mas sempre vem progresso depois a ordem, né? Não tem como fugir disso. Então a gente passou pelo progresso e fizemos a ordem. Então é muito difícil, você tem que estar capacitado. E é nesses mínimos detalhes que o dinheiro da pecuária mora aí. Agora, você tá falando para mim nos bastidores ali de agora um novo desafio, que é a marca de carne, é isso? Exatamente. Como é que vai chamar? Lupe Carnes Nobres. Lupe Carnes Nobres. Isso. Da onde veio essa ideia agora? Essa ideia é o seguinte, nós temos uma casa de veraneio lá no interior do Paraná, e sempre que eu levava a carne, né, do nosso gado, meus amigos, pô, essa carne é muito boa, onde eu compro essa carne? Falei, cara, eu não sei falar a verdade, porque a gente vende para as cooperativas destinam, mas não fala para nós onde vende, né? Daí o cara falou, não, mas você tem que criar uma marca sua, cara, nem que for só pros amigos comer carne. Falei, só pros amigos não tem como. Então esse projeto vem de julho, vem estruturando ele, fiz alguns testes, e agora, dia 16 de dezembro, nós vamos inaugurar o nosso primeiro ponto de venda. Temos em Porto Rico, que é o lugar, essa casa de veraneio nossa aí no Paraná, Umuarama e Maringá. Por enquanto é isso, mas expandindo para Londrina, Curitiba. Você vai entrar em algumas boutiques ou você vai ter a sua boutique? Vamos ter a boutique nossa. Lupe Carnes Nobres vai ter, cada local desse vai ser a sua boutique de carne. Vamos buscar a carne precoce nossa, né, que é o que a gente faz hoje. Ainda mais precoce um pouco. Novilhas aí de 13 meses, estamos falando. 13? 13 meses. 18 arrobas, 17 arrobas, com 13 meses. Zero dente. Com 13 meses? 13 meses. Caramba, deve ser um sabor fenomenal. Fenomenal. Carne é incrível. Então nós vamos lançar essa marca nesses 3 pontos por enquanto, mas falando com o Thiago lá brincando, o nosso foco é as grandes cidades. É São Paulo, é Curitiba, é essas grandes cidades. Qual é o grau de sangue dessas novilhas? 3/4? 3/4. Você vai pegar as fêmeas meio sangue e vai jogar o Angus em cima de novo. Isso, exatamente. Exatamente. O Angus puro na nossa região, na região do Rio Grande do Sul, fiz visita em confinamentos, é legal. Mas na nossa região, pelo clima, muito calor, ele não vai bem. Então o 3/4 é quase a perfeição do Angus para nós. Aquela carne que a gente come nos Estados Unidos, que gosta tanto, aquela carne macia, suculenta, marmoreio, aquilo é tudo puro. Tudo. Certo, mas aí pro seu manejo aqui, você tem que adaptar e colocar na 3/4. Exatamente. A questão é o manejo. Manejo. Clima, manejo, adaptação, umbigo curto com pasto mais longo no Brasil
Então tem doença. O boi tem o bico um pouquinho mais longo, pega no capim daquela bicheira, daquela coisa ali, atrapalha no crescimento, no desenvolvimento. Então nos Estados Unidos é gramas mais rasteiras, você pode prestar atenção, região mais fria. Então o Angus, já fala, é europeu. Ele é europeu, ele gosta de frio. E a nossa região... o Brasil inteiro, né? Esse clima nosso, tropical, calor. Então, aqui no Brasil, o que eu mais vejo hoje é o 3/4. O 3 para essa carne. Para essa carne minha, para esse segmento de cooperativa, nós usamos muito o Angus 3/4. Temos outras raças britânicas também, Braford, Hereford, Charolais, existe no confinamento sim. A cooperativa consegue absorver alguma coisa dela, mas o foco do confinamento hoje é mudar 100% Angus em um determinado tempo e a nossa carne, Lupe Carnes Nobres e as cooperativas sair da nossa fazenda somente Angus. Só Angus. Só a Angus. Tendência é essa. A tendência é essa. Tanto é que nós tornamos o maior do Paraná em cruzamento industrial, mas eu quero se tornar o maior do Paraná em fêmeas em Angus. Você acha... Essa fêmea meio sangue, a meio sangue Angus, que ela foi te fazer o bezerro 3/4, ela vai pro abate depois ou ela fica como matriz por um tempo? Se ela fez uma cria só, ela vai pro abate e recebe bonificação máxima. Se ela já fez uma cria e não chegou naquela capacidade de gordura, naquele período de engorda, aí ela fica pra cria mesmo. Porque a partir de uma cria ela já não é classificado como novilha. Aí ela é classificado como vaca R2. Aí ela parte pro preço de vaca, que hoje não compensa. Mas se você abater antes da segunda cria, você desmamou, engordou, ela pode ir pro abate como novilha. Novilha precoce. Porque ela é precoce. Hoje nós estamos falando de novilha sendo inseminada com 14 meses. Estamos falando de novilha parindo aos 22. Então ela é precoce. Ela não fechou os 2 dentes ainda, que é com 24. Que é o boi China que eles falam, né? Que são 2 dentes. Então ela não fechou esse ainda. Então ela é classificada como novilha precoce. Então, mas é na hora de você apartar esse gado, você tem que ser criterioso e tem hora que tem que dar até dó de tirar de lá, botar pra cá, né? Pra saber onde vai mandar cada um. Com certeza. Na verdade, é um critério muito grande que os funcionários têm, né? Um período que eles passaram de treinamento. A cooperativa dá um auxílio ali no começo pra você fazer o aparte certinho, mas essa ferramenta do ultrassom de carcaça facilitou todo o nosso manejo. Né? Todo o nosso manejo. Essa ferramenta do ultrassom de carcaça, você consegue ver lá dentro o animal, né? O tamanho da gordura, o milímetro da gordura, o marmoreio. Ele passa aquele ultrassom em todo o corpo dela, é isso? Isso. Igual fazer uma mulher grávida, fazer o exame do bebê ali, só que você tá vendo lá dentro dela, a gordura. É coisa de louco. Isso aí veio faz 1 ano e meio, 2 anos aí, mas veio pra mudar o cenário do Brasil nessa questão de carne aí, com certeza. Agora, você teve... Pra você aprender tudo isso que você deu uma aula aqui pra gente, tem muita gente que tá encantado aí com essa conversa toda. Você foi onde buscar essas informações todas pra crescer dentro do confinamento? Então, há 7 anos atrás, quando eu comecei, Rafa, eu comecei pequenininho, quebrei a cabeça, meu pai é um italiano. Peraí, só faz 7 anos que você chegou a ser o maior confinador do estado do Paraná? De fêmeas, cruzamento, sim, só 7 anos. De fêmeas, cruzamento industrial do Paraná, é o eu sou o maior. Maior confinamento. Isso. Tá, então faz só 7 anos. Como é que começou então isso aí? Então, há 7 anos atrás, quando eu comecei pequenininho, meu pai italiano daqueles cabeça dura deixou quebrar a cabeça, né? Toma ferro e vai, não vai dar certo. Aí eu parei um tempo e fui buscar auxílio. Fui fora do país. Foi pra onde? Para os Estados Unidos. Mas tinha um amigo meu de fora, um australiano, que me ajudou muito. A Austrália, ela é... sei lá, ela é a raiz do confinamento. A raiz do confinamento do mundo tá na Austrália. As melhores carnes estão na Austrália. Aí eu busquei essa ajuda fora. E no Brasil, todo ano, 2, 3 vezes por ano, a gente tá buscando capacitação. Vou em todos os encontros de confinadores, curso CPEA e tudo mais. A gente foi aprendendo. Mas o que aprende mesmo é a vida. Pondo o boi lá pra comer, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, sabendo fazer compra. E tem muito pra aprender. Nós estamos falando só de 7 anos, mas eu busquei bastante coisa. Muito amigo. Essa classe nossa de confinador é muito unida. Pecuarista aí é muito unido. Uma mistura de pessoas ali que na união sempre um tenta ajudar o outro, sabe? Eu tento ajudar o que tá começando, o maior tenta me ajudar, a cooperativa me dá uns toques, eu também dou pra cooperativa. É uma classe muito unida. Mas nesses 7 anos aí foi árdua a coisa, não foi moleza não. Agora, meu pai dizia uma frase que eu acho fantástica, já disse aqui algumas vezes, que o dinheiro é só a consequência do trabalho bem feito. Com certeza. Dinheiro é consequência do trabalho. Mas eu costumo dizer também que se não tiver paixão naquilo que faz, a coisa não anda. Eu vejo você falando aqui de boi. Brilha no olho, né? Brilha no olho. Tem uma emoção e um amor muito grande. Muito grande. Eu nasci no boi,
Vou viver no boi, vou morrer do boi, amo isso, sou grato até hoje pelo meu pai ter me colocado nisso. O resto da minha vida eu vou ser grato, porque é o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Meu filhinho tem 2 anos e 8 meses, o João. Tô em cima dele todo dia. Você tem um João também? Eu tenho um João. Tem um João, João Antônio. Eu tenho um João e um Miguel. E o dele lá é boi, é cavalo todo dia, e adora e ama de paixão. E o boi pra mim é tudo. Hoje eu não sou nada sem boi. O dinheiro é uma consequência, igual você falou, né? É claro, todo mundo vive com dinheiro, mas o dinheiro precisa dele, né? Precisa dele. Mas o dinheiro é uma consequência. Primeiro, se você não amar aquilo, não gostar daquilo, com certeza não vai dar certo. Porque os obstáculos são muito grandes. Que maravilha. Não tenha dúvida. Agora é o seguinte, eu preciso de uma carne da Lupe. Pra comer nessa Lupe Carnes Nobres. Lupe Carnes Nobres pra comer com essa faca maravilhosa que você me deu. Vamos trazer. Quero te agradecer demais pela sua visita, vinda aqui. Que Deus te abençoe agora nessa... Opa. Você vai pra Aparecida, Aparecida, né? isso. Vai lá rezar um pouco, é importante também. Mas obrigado de coração. Cara, você deu uma aula aqui pra gente hoje. Que isso. O prazer é meu de estar aqui. Muito obrigado pelo convite do Thiago aí. Queria agradecer em especial ao Daniel Alfaro, que veio aqui com você. Nossa, Danielzão. Vendeu o cabaré? Vendeu o cabaré. O cabaré, pra quem não viu a entrevista, corre lá e volta. Daniel Alfaro, um dos maiores laçadores do Brasil. Isso. Ele tinha um cavalo fantástico, ele emocionou de falar do cabaré aqui, só que ele vendeu. Vendeu o cavalo. Então vou ter que trazer o Daniel de novo pra falar por que ele vendeu o cabaré. Foi o Daniel que indicou nós aí com o Thiago a questão do confinamento. O Thiago queria debater mais sobre isso, o Daniel indicou nós, eu agradeço demais. Muito boa conversa com você aí. Obrigado, eu que agradeço. Esse foi mais um Agro 360 para você, conversando com o Rafael Lupe, esse cara que tem uma aula aqui que ele deu pra gente sobre confinamento, sobre a pecuária brasileira. Semana que vem estamos de volta com mais um Agro 360 para você.